Oi, bom dia. Tudo bom, gente? Vamos entrando. Deixa eu ver aqui que eu tenho que mandar. Tudo bom? Tudo bom? Oi, Manheca. Tudo bom contigo? Deixa eu colocar um sonzinho enquanto eu vou enviando essa live. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Could understand. Bom dia, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Manheca. Ai, o que eu fiz? Bom dia, amor. Vou orar, tá, gente? Pra gente começar. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua presença, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor tome a liderança, Deus, nessa live agora, em nome de Jesus. Que a sua vontade seja feita, que a sua palavra seja espalhada, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar realmente me usando, Deus, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Faça da minha boca, Deus, a sua boca nesse momento. Que eu possa realmente, Paizinho, eu quero mesmo externar a luz do Senhor, Deus, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Me atrapalhou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Bom dia, Carlinha. Ai, gente, parece uma emo. Vocês lembram da época da emo? Gente, então vamos lá. Vou baixar um pouquinho aqui. Bom, gente, vou colocar a lição de hoje. Eu tava esquecendo de colocar, gente. Eu estava colocando mais no final da live. Hoje é a lição 4, que é: cuide dos seus pensamentos. Vou deixar fixado aqui. Então vamos lá, gente. Vou deixar essa musiquinha, se ela me atrapalhar, eu tiro ela. Vocês sabem que eu sou assim, né? Se me atrapalhar, eu tiro ela. Então, gente, seguinte. Falei aí com vocês ontem. Ontem não, todos esses dias, desde segunda-feira, sobre o meu testemunho, né? E eu vou continuar contando um pouco dele hoje para chegar nessa parte dessa aprendizagem que para mim foi extremamente importante. Então, falei que eu fiquei 4 meses sem diagnóstico, né? E depois de 4 meses eu me entreguei ao Senhor e Ele me revelou, assim, me levou
até um médico que me entendia o que eu estava passando, acreditava no que eu estava sentindo e principalmente que me medicou da forma correta. Então, depois de 4 meses, eu comecei a medicação. Isso não quer dizer que passou da noite pro dia, porque ele já tinha me avisado que essa medicação ia ajudar, ia fazer efeito, porém, ia de organismo para organismo o tempo de recuperação desse nervo, né? Porque eu tive uma mononeuropatia quando bateu ali o pedal da bicicleta no meu pé. Então, isso, assim, iria com o tempo. E no começo eu comecei a tomar uma dose bem alta do medicamento que eu tava tomando, da pregabalina. Mas assim, gente, me ajudava demais, porque os meus dedos do pé ficavam agitados o dia todo praticamente. Só quando eu dormia que era um pouquinho mais tranquilo, mas tinha dia que para eu dormir demorava muito porque eles ainda estavam muito agitados. Então eu sentia espasmo, eu sentia cãibra, eu sentia como se fosse choques acontecendo ali no meu dedo. Então a medicação aliviava isso. Para mim era maravilhoso. Não quer dizer que eu conseguia pisar o pé no chão e andar. Desde que eu coloquei a bota RoboFoot e fiquei 30 dias com ela no pé, eu não consegui mais andar sem muleta, não consegui mais andar direito. Então, a partir de... Eu bati o pé em abril, a partir de junho... Acho que de julho de 2016, eu comecei a usar muleta. Então, desde julho. E aí, eu não voltei mais a ficar normal, a andar normal. Então, por exemplo, se a gente ia num shopping, o João pegava a cadeira de roda pra mim e ia me arrastando, por aí. Se eu ia no mercado, eu não ia mais sozinha no mercado, mas quando eu ia sozinha, eu usava aquelas cadeirinhas de idoso, sabe? Que vai... Aquelas cadeirinhas que você vai dirigindo no mercado, assim. Então, a partir disso, eu não usei mais, eu não coloquei mais o pé no chão. Mas a medicação, ela diminuía muito os espasmos, diminuía as câimbras, diminuía, né, tudo que eu tava sentindo ali. Então, pra mim era maravilhoso estar tomando aquele remédio, aquele medicamento. E eu voltei a trabalhar com muleta, né? Voltei a trabalhar numa turma de 4º ano, a pior turma da escola, me colocaram lá. Mas glória a Deus por isso, né? Eu louvo ao Senhor por isso. E aí voltei a trabalhar, então, em agosto de 2016. Em novembro de 2016... Estou eu lá trabalhando com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas dores, andando de muleta, descendo todos os dias aquele elevador e na hora de ir embora os pais fazendo um paredão, me olhando assim, sabe? Porque eles já faziam um paredão para receber os filhos, né? Na hora que os filhos desciam das escadas. E quando eles me viam, meu Deus, eu via que o foco quase 100% dos pais era em mim. Aí eu passava por aquele túnel de paz e volta e meia um pai me parava e falava: mas o que aconteceu, fia? O que você tem nesse pé? Por que você tá andando de muleta? Não tô vendo nada, mas você não vai melhorar nunca. Todo dia era a mesma coisa, todos os dias. Eu lembro que no dia que eu não estava em sala de aula, que eu estava de hora de atividade, eu procurava descer bem mais cedo, para eu ficar pelo menos lá perto do portão já, para eu passar pela menor quantidade de pais possíveis, para ter a menor quantidade de perguntas possíveis sobre o meu pé, né? Durante o meu trajeto até o meu carro. E, enfim, tava eu lá trabalhando dessa forma. Até que um belo dia, em novembro de 2016, chega... eu não sei dizer se era uma intimação, se é uma notificação, porque eu não entendo esses linguajares jurídicos aí, advogados e tudo mais. Mas eu sei que chegou um povo do Recursos Humanos da Prefeitura, me trancou numa salinha e me disseram que me denunciaram, né? Eu tive uma denúncia contra mim na escola e que por causa dessa denúncia, então, eles estariam abrindo um processo administrativo contra mim para investigar se eu realmente estava apta para continuar trabalhando, pois eu ainda estava em estágio probatório. O meu estágio probatório, eu não lembro quando vencia, gente. Meu estágio probatório acho que vencia em 2018, se eu não me engano, a gente estava em 2016. Então, na época que eu recebi isso, na verdade eu não caiu minha ficha, eu não entendi direito o que tinha acontecido. Mas o que tinha acontecido, resumidamente falando, é que alguém da escola tinha me denunciado, tinha ligado lá na prefeitura, ou ido até a prefeitura, e falado, ó, lá no Ayrton, que é onde eu trabalho, tem uma funcionária chamada Bárbara, ela está trabalhando de muleta e ela não está apta para trabalhar, ela está prejudicando as crianças, ela está prejudicando o andamento da escola. Me denunciaram, né? E aí, por causa dessa denúncia, então abriram
uma investigação e um processo administrativo contra mim. Quem é funcionário público, gente, sabe que é muito difícil você ser demitido, quase impossível. Só que quando abre um processo administrativo, também é muito difícil você não ser demitido, porque é muito difícil abrir um processo administrativo para investigar algo contra você. Só que quando abrem um processo administrativo, assim, raramente a pessoa sai dessa continuando a trabalhar na sua função. Muito provavelmente ela vai ser exonerada, né? E foi o que aconteceu comigo. Abriram um processo administrativo, em novembro de 2016 eu fui notificada sobre isso. E aí começaram, então, as minhas perícias. Eu tinha que ir lá de tempos em tempos para eles me investigarem, para eu levar todos os exames que, na verdade, não apontavam nada, né? Para eu fazer, para eles verem o meu pé, que também não tinha nada, né? Para eles ouvirem o que eu tinha para falar sobre isso, como que aconteceu e como que eu estava, como que estava em desenvolvimento, como que estava o andamento. Pegar cartinha do meu médico para levar para eles também, né, falando que eu tinha sofrido uma mononeuropatia, mas ao mesmo tempo que eu pegava uma cartinha do meu médico, ele também não podia dizer que eu não podia trabalhar, né, ele tinha que dizer que eu podia trabalhar, porque na verdade eu podia, eu só precisava usar muleta. Por quanto tempo? Ninguém sabia, porque eu não tinha um prognóstico, não tinha como falar até quando que eu ia ficar bem, né, e daqui 2 meses ela está liberada do atestado, eu não tava nem de atestado, né. Então foi um período bem complicado nesse sentido, bem complicado. Só que o que aconteceu, gente? Comecei a tomar uma medicação em julho. Eu estava melhorando, eu estava sentindo uma melhora, por mais que ela fosse assim, uma melhora de pouco em pouco tempo, mas eu sentia melhora e isso pra mim era maravilhoso. Então, em dezembro, quando chegou dezembro, eu pensei comigo assim, gente, eu vou ter dezembro e janeiro, quase 2 meses de férias, pra eu botar esse pé pra trabalhar. Então eu vou tomar medicação e vou me forçar a andar, vou treinar a marcha e tal, e nananã. Falei, vai chegar fevereiro, eu vou estar livre dessas muletas. Era tudo que eu queria, na verdade, estar livre das muletas, porque de verdade, os pais me olhando na saída da escola e me enchendo de perguntas, e na igreja também a mesma coisa, o povo me olhando e me enchendo de perguntas, gente, isso me dava, assim, uma sensação de ansiedade, sabe? Me tirava, assim, do sério. Então, o meu foco enorme, o meu objetivo enorme era me livrar das muletas em janeiro e em fevereiro, chegar no período letivo, assim, do início das aulas, sem muleta, sem nada, livre estou, livre sou. Me esforcei, fiz tudo que eu podia fazer, mas não foi o que aconteceu. Eu voltei a trabalhar com muletas. E eu lembro que, na época, 2 coisas aconteceram. Primeira delas, eu comecei a ter muita palpitação no meu coração, assim, sabe? Suar frio, o coração disparar, só de pensar na minha volta às aulas. Só de pensar em eu voltando às aulas, esses pais me vendo de muletas de novo, ainda, e me fazendo todas as perguntas de novo, sabe? Então, só de pensar nisso começou a me dar uma sensação, assim, de mal-estar, que na verdade era uma crise de ansiedade, né? E do pânico também. E também eu lembro que nessa época mesmo que aconteceu, como a dor melhorou, mas ela não saía de mim, tinha dias que eu tava boa, mas tinha dias que eu tava muito mal do meu pé, tinha dias que tava assim, que deitada meu pé doía, assim, não tava fazendo nada, ele tava em total repouso, e ele doía, e ele dava os espasmos, e dava as câimbras e tudo mais. Eu lembro que eu comecei a pensar, gente, mas eu vou ficar quanto tempo da minha vida assim? Já faz 6 meses que eu tô assim, mais de 6 meses ia fazer, né? 9 meses. E isso não tá passando, eu vou ficar com isso pra sempre na minha vida. E fui começando a questionar, né? E falar, gente, eu não tenho um momento livre de dor, eu não tenho um momento que eu possa falar que eu tô feliz 100% por causa desse bendito desse pé. E comecei a pensar sobre isso, que é o que a gente vai falar hoje. Comecei a alimentar meus pensamentos sobre isso, falando, gente, mas será que eu vou ficar assim minha vida inteira? Mas eu não quero. Eu não quero. E aí eu comecei a pensar, se eu for viver minha vida inteira assim, eu não quero viver. Foi um pensamento besta que surgiu, mas depois esse pensamento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu lembro que tinha momentos que eu falava, Jesus, eu acho que eu não quero mais viver, porque se for pra viver com essa dor todos os dias, com esse sofrimento todos os dias, eu não quero mais viver, eu não dou conta de viver assim. E aí começou a passar esses pequenos pensamentos sobre a minha cabeça, sabe? De que eu não queria mais viver, da crise do pânico ali com os pais na escola, com o povo na igreja. E aí eu fui pra psicóloga, e a psicóloga falou assim pra mim, era um pouquinho antes de eu voltar às aulas, e a psicóloga falou assim pra mim, Bárbara, eu tô vendo que você tá começando a entrar numa crise de ansiedade, numa crise do pânico, a gente pode até fazer um tratamento aqui, né, terapêutico,
Mas se a gente não vê resultado, a gente vai ter que entrar com um medicamento. E eu lembro que eu tinha pavor disso. Eu tinha pavor de começar a tomar uma medicação por causa de uma ansiedade ou de uma crise do pânico. Gente, eu não tenho nada contra quem toma, principalmente hoje que eu já passei por isso e eu sei o quanto é difícil você sofrer com crise do pânico e ansiedade. Mas eu, Bárbara, não queria tomar, não queria. Hoje em dia também eu não vejo como algo tão ruim a pessoa precisar tomar ou eu precisar tomar, por exemplo, alguma vez. Mas naquela época eu não queria, pra mim era tipo assim, inaceitável, eu não queria tomar. E aí eu lembro que eu falei, não, eu não vou ficar desse jeito, eu vou fazer a terapia, vou fazer o tratamento e eu vou melhorar. E uma das primeiras coisas que eu percebi era que o problema começava aqui, nos meus pensamentos. E é nisso que eu quero chegar hoje, né? Nessa lição que eu quero chegar hoje. Porque às vezes... Deixa eu colocar uma música em inglês aqui, porque em português me atrapalha. Porque às vezes a gente dá tanto espaço pro nosso pensamento, a gente dá tanta abertura, tipo assim, a gente deixa ele fluir tanto, sabe? Deixa ele ir tão longe, que a gente acaba entrando num buraco muito perigoso, sabe? Muito perigoso. A palavra de Deus fala lá em Salmo 91:3 que ele nos livra do laço do passarinheiro. Uma vez eu ouvi alguém falar, e eu sempre falo isso quando eu vou falar de pensamentos. Uma vez eu ouvi falar que o laço do passarinheiro que o inimigo nos prende são os nossos pensamentos. A gente vai enrolando um pensamento no outro, vai permitindo, né? Dando espaço para isso. Enrolando um pensamento no outro, negativo, sabe? Coisas ruins, e se, dúvidas e medos, e incertezas, e inseguranças, e pensamentos que misturam coisas do passado com coisas que a gente ainda não viveu no futuro. Isso vai se tornando um ninho tão grande, um emaranhado tão grande, que nos prende, que nos aprisiona. E hoje eu vejo exatamente que é dessa forma, que é isso que acontece. Quando a gente dá muito espaço para os nossos pensamentos, o inimigo vai lançando setas, vai lançando dúvidas, vai lançando medos, vai lançando angústias. E se você tá nesse emaranhado, você só vai pegando, você só vai costurando uma coisa na outra, alinhando uma coisa na outra, e vai ficando uma confusão, uma bagunça, vai se tornando muito perigoso. O laço do passarinheiro, na verdade, é uma armadilha que o passarinheiro, né, que é quem quer pegar o passarinho, que o passarinheiro faz, que ele faz com assim, ele faz um enrosco de vários, de uma linha bem invisível, que daí o passarinho não percebe, né? E aí quando o passarinho vê, ele já tá lá dentro, ele não consegue mais sair. É quase impossível ele sair, é muito difícil, né? Então, assim, é a mesma coisa quando o inimigo quer nos pegar. Então, ele nos envolve em tantos pensamentos negativos, em tantas coisas. E quando a gente vê, a gente tá preso nisso, né? A gente tá preso e aí o inimigo pode, aí quando a gente tá preso, o inimigo pode lançar qualquer tipo de pensamento, de suicídio, de morte, de solidão, de desespero, de ansiedade, de pânico, de depressão, de tudo. Que a gente vai estar muito suscetível a cair nisso, muito suscetível a entrar nisso, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos. Uma coisa que a minha psicóloga falava muito era, Bárbara, ela falava pra mim e pro João Paulo, mata no ninho. Quando você começar a pensar, quando surgir aquele primeiro pensamento negativo, meu Deus, eu vou pra escola e vou ver todos aqueles pais de novo. Já mata no ninho. E como que a gente mata no ninho esse pensamento? A gente tem que trazer uma verdade da palavra de Deus, uma verdade do Senhor, uma verdade que já foi lançada sobre nós pra matar esse pensamento negativo e mentiroso. Porque muitas vezes vem esse pensamento e a gente não mata. A gente vai dando espaço, vai dando abertura, vai deixando e aí vai ficando esse laço do passarinheiro, né? Esse ninho aí. Mas quando a gente tem essa consciência de que esses pensamentos não vão nos levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, eles vão deixar a gente cada vez pior, né? Cada vez mais, assim, mal, mais depressivo, mais ansioso. A gente precisa aprender a desenvolver isso, a desenvolver essa defesa rápida, sabe? Esse combate, na verdade, né? Esse combate rápido a esses pensamentos. Então, às vezes, você pode estar alimentando na sua cabeça pensamentos de frustração, pensamentos de fracasso. Você pode estar alimentando na sua cabeça pensamentos de inferioridade, sabe? De você achar que você é menos, que você vale menos que os outros, que você é menos capaz que os outros. Pensamentos de limitação, de que você não pode, de que você não consegue mesmo atingir aquilo que você queria fazer.
Você pode estar alimentando pensamentos de desespero pelo que vai acontecer ainda. Você pode estar alimentando pensamentos de frustração pelo que você já viveu ou pelo que você deixou de fazer no passado. Então, analise seus pensamentos hoje e veja aonde esses pensamentos têm te levado. Esses pensamentos, eles têm feito você crescer, têm sido pensamentos que te jogam pra cima, te põem pra frente, têm sido pensamentos verdadeiros, ou eles têm sido pensamentos que te botam pra baixo, que te fazem ficar cada vez pior e que têm sido pensamentos mentirosos, pensamentos que não condizem com o que o Senhor pensa de você e o que o Senhor tem pra você. Então é muito importante a gente analisar esses pensamentos. E toda vez que uma situação, uma frase de uma pessoa, algum acontecimento começar a gerar pensamentos ruins dentro de você, você precisa gerar esse mecanismo de combater na hora. Pensamentos, gente, são sementes que são lançados no solo aqui, ó, da nossa mente. Ele vai crescer se você alimentar. Se você não regar, se você não cultivar, se você não adubar, ele vai morrer. Então é isso que a gente precisa fazer com os pensamentos negativos. Matar, não alimentar de forma nenhuma, sabe? Não dar lado de forma nenhuma para que ele morra. E ao contrário, a gente também precisa fazer com os pensamentos bons, que são sementes boas, que são as verdades de Deus sobre nós. A gente precisa deixar que eles caiam na terra da nossa mente, do nosso coração, e a gente precisa regar aquilo com toda a força, a gente precisa adubar aquilo, sabe? Deixar a terra boa, a terra fértil, para que eles cresçam e gerem frutos para nós, né? Porque assim como os pensamentos ruins trazem frutos ruins, os pensamentos bons trazem frutos muito bons para nós, né? A palavra do Senhor lá em Filipenses 4:8, ela nos ensina que tipo de pensamentos a gente deve ter. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Se houver algo de excelente ou digno de louvor. Eu sempre falo isso porque eu penso, gente, se você tem dúvida se o seu pensamento é um pensamento verdadeiro ou falso, se é um pensamento negativo ou positivo, se é um pensamento que vem de Deus para você ou não, né, que você deve alimentar ou não, coloque ele em xeque com essa palavra aqui de Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, você vai pensar sobre isso. Por exemplo, na época, eu pensava que, poxa, Deus não me ama, cara, porque ele ainda não me curou disso. Já era pra eu estar curada, mas ele não me curou, Deus não me ama, Deus me rejeitou, Deus não está me olhando, Deus não está me ouvindo, Deus não está atentando pro meu clamor. Se eu coloco esses pensamentos aqui, eu coloco eles em comparação com o que a palavra de Deus está me falando, na hora eles caem por terra. Porque a palavra de Deus fala que Deus me ama, a palavra de Deus fala que Deus tem poder para curar, a palavra de Deus fala que Deus me protege, que Deus me guarda, que Deus está comigo, que Ele olha por mim, que eu sou a menina dos olhos dele. Então, quando eu combato esses pensamentos, quando eu coloco esses pensamentos em xeque com a palavra de Deus, fica claro pra mim quais pensamentos vêm do Senhor e quais pensamentos não vêm do Senhor pra mim. E eu não devo dar lado pros pensamentos que não vêm do Senhor. Muitas vezes, a gente erra, a gente patina na vida, a gente não avança, porque a gente não questiona a nós mesmos. Muitas vezes a gente não questiona. A gente simplesmente vive achando que as nossas atitudes são legítimas, que os nossos sentimentos, as nossas emoções são legítimas. Não tô conseguindo outra palavra, tá, gente? Vou usar legítimas mesmo. E a gente não questiona aquilo. Então, muitas vezes, por exemplo, eu sempre uso o exemplo do início do casamento com o João. Muitas vezes eu me sentia muito rejeitada por ele. Eu me sentia muito abandonada por ele. Se ele não me mandasse uma mensagem, ele atrasou pra chegar em casa, ele não me mandasse uma mensagem em 1 hora, eu me sentia totalmente abandonada por ele, sentia que ele não me amava, sentia que ele não se importava comigo, sabe? Que ele não tava pensando em mim, que ele não tava nem aí comigo. E eu achava que aquilo era certo, entendeu? Era certo eu pensar daquele jeito e ponto. Não tinha o porquê eu me questionar naquilo, entendeu? Eu estava correta e ponto. Depois, quando eu comecei a amadurecer um pouco mais, eu comecei a ver, Bárbara, você precisa questionar. Primeiro de tudo, o João realmente não te ama? O João realmente está te rejeitando porque ele não te mandou uma mensagem em 1 hora que ele atrasou para chegar em casa?
O João realmente não se importa com você por causa disso? Por que que você sente isso? Por que que você sente isso com essa situação? Por que que essa situação desencadeia esse tipo de sentimento em você? E aí, quando eu comecei a questionar os meus pensamentos, eu comecei a chegar na raiz realmente do problema, que não era o João Paulo, que não era o atraso dele e a falta dele de me mandar uma mensagem ali, que eram outras questões que tinham que ser tratadas em mim. Então eu comecei a ver que a verdade não eram esses pensamentos que estavam sendo lançados na minha mente. A verdade era outra, esses pensamentos eles vinham de outra raiz, e aí sobre essa raiz eu consegui lançar a palavra do Senhor, lançar a verdade do Senhor e ser mudada e ser transformada nisso. Então é muito legal a gente colocar os nossos pensamentos em xeque, as nossas atitudes em xeque, né? Questionar isso. Porque muitas vezes a gente está vivendo prisioneiro de um pensamento, de um tipo de pensamento sobre nós que não é verdade, e a gente está legitimando isso como verdade todos os dias da nossa vida, né? Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Se eu não tivesse cuidado dos meus pensamentos, resumidamente falando, né, e para resumir, eu teria entrado numa crise feia de ansiedade, muito, muito feia mesmo. Numa crise do pânico, eu teria que pegar um atestado médico, eu não poderia mais exercer a minha função como professora, eu teria que me afastar com toda certeza, eu teria que trabalhar em outro lugar, talvez até na escola eu não poderia mais ter trabalhado por causa do ambiente, do que o ambiente ia causar em mim. Eu ia estar totalmente frustrada, infeliz, porque eu ia estar sendo dominada pelos pensamentos negativos. Eu ia estar achando que Deus não me ama, eu ia estar achando que Deus não queria me curar e, consequentemente, eu não ia estar dando espaço para Deus fazer isso na minha vida. Consequentemente, eu não iria estar mergulhando no meu processo. Então, provavelmente hoje eu não estaria curada, provavelmente hoje eu não estaria liberta. E muita coisa ruim teria acontecido fora isso. Eu não sei nem mais o que. E nem quero pensar também sobre isso, porque, graças a Deus, assim, na graça de Deus mesmo, não foi por causa que a Bárbara é especial. Claro que eu aprendi a dominar meus pensamentos. Claro que eu aprendi que eu não deveria dar lado para certas coisas que atingiam a minha mente e o meu coração. Mas não é porque eu sou mais especial do que você que tá me ouvindo, não é porque eu sou mais crente do que você que tá me ouvindo, não é por causa disso, né? É por causa principalmente da graça de Deus sobre mim, porque eu aprendi nessa época que sem Deus eu nada posso fazer. Nada, nada, nada. Esse versículo repetia todos os dias pra mim. Senhor, sem o Senhor eu nada posso fazer. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Sem o Senhor eu não posso levantar dessa cama. Sem o Senhor eu não posso tomar meu café da manhã hoje. Sem o Senhor eu não consigo dirigir de carro até a escola, que era tipo 5 minutos, era muito perto. Enfim, várias coisas. É pela graça do Senhor sobre a minha vida. Só que muitas vezes a gente não toma posse daquilo que a gente já tem em Deus, daquele acesso da nossa liberdade, daquele acesso da nossa cura que a gente já tem em Deus. Muitas vezes a gente fica esperando que algo sobrenatural aconteça. Muitas vezes a gente fica esperando que algo mágico aconteça, que uma luz brilhe muito forte nos meus olhos, assim como brilhou para Paulo, e eu veja toda a verdade, eu seja livre de todo sentimento ruim, eu seja livre de todo pensamento ruim sobre mim mesmo. Muitas vezes eu espero que alguém venha com uma palavra muito específica, muito clara, muito forte para mim e me dê uma revelação do que eu preciso fazer. Eu lembro que nessa época eu queria muito que as pessoas viessem orar por mim, não por cura, porque por cura eu já estava cansada que as pessoas orassem por mim por cura e eu não ser curada. Mas eu lembro que nessa época eu queria muito que as pessoas viessem orar por mim e me dessem uma palavra clara, me dessem uma palavra de direção, uma palavra específica. Eu queria muito cair no chão e ter uma experiência com Deus absurda, sabe? Eu queria muito isso. Só que nessa época eu também entendi que não era isso que eu precisava. Que não era de uma palavra de alguém, que não era de uma experiência sobrenatural com Deus. Claro que tudo isso é maravilhoso, claro que tudo isso faz muito bem pra nós, faz muito bem pra nossa alma. E em muitos momentos da sua vida vai acontecer isso, sabe? Você vai sim ter um encontro tão profundo com Deus que isso vai transformar a sua vida, no sentido de experiência, eu tô falando, né? Porque encontro com Deus você pode ter todos os dias, todos os dias. Claro que pode acontecer sim de vir uma pessoa do nada e trazer uma palavra pra você tão específica, tão clara pro que você precisava para aquele momento, que essa palavra vai ser rema na tua vida, vai fazer toda a diferença, vai te orientar e te direcionar. Porém, tem momentos que a gente está buscando isso e não é isso que Deus tem para nós. E não é isso que Deus tem para nós. Muitas vezes o que Deus tem para nós é algo com a gente.
É um posicionamento nosso que tá faltando, sabe? É uma mudança de comportamento nossa que tá faltando para que o Senhor possa começar a agir nas nossas vidas. Que é o que foi que aconteceu comigo na época. O que eu precisei foi começar a dominar mais meus pensamentos. Foi começar a falar, Bárbara, é você quem domina. E tudo isso que tá vindo na sua mente não é verdade. Tudo isso que tá vindo na sua mente não faz sentido. É desesperador? É. Dói. As pessoas são cruéis, às vezes são, mas isso não define quem você é. Isso não define as verdades do Senhor sobre você. Deus continua com você. Deus continua sendo a destra vitoriosa que te carrega, que te conduz. Então, todos os dias eu decidi alimentar os meus pensamentos com a palavra de Deus. Eu lembro que nessa época, que era uma época que eu tava muito ansiosa, era uma época que eu não conseguia nem abrir o Instagram. Porque eu acordava, às vezes a gente acorda, pega o despertador, né, pra desligar, e aí por costume besta e idiota, eu falo isso mesmo porque é verdade, se a gente tem o costume de desligar o despertador e já entrar no Instagram, isso é um costume que só vai cultivar coisas ruins em você. Ansiedade, preocupação e um monte de coisa. Então eu tinha esse costume de desligar o despertador e já ligar no Instagram. Gente, meu coração já começava a palpitar de ansiedade, já começava, meu Deus do céu, meu Deus, porque eu via a vida perfeita das pessoas, eu via as pessoas sorrindo, eu via as pessoas indo pros lugares e eu não conseguia ir pros lugares por causa do meu pé, eu não conseguia sorrir porque eu ficava muito triste por causa do meu pé, enfim, aí já começava a me gerar toda a ansiedade. Então foi nessa época que eu falei, chega. Eu falei, se eu percebo que esse tipo de atitude faz eu ficar ainda mais ansiosa, por que eu vou continuar tendo essa atitude? Por que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que me geram coisas ruins, coisas negativas? Chega, eu vou fazer de outro jeito. E aí nessa época foi a época que eu comecei a mergulhar em Salmos, porque em Salmos até hoje é o meu livro mais querido da Bíblia, porque foi um livro muito especial pra mim nessa época, muito especial. Que eu comecei a fazer? Eu desligava o despertador e eu nem abri o olho direito, eu nem tirava as ramelas do olho direito. Eu já pegava a minha Bíblia e abria em Salmos. E eu lia um capítulo por dia. Um capítulo. Mesmo que esse capítulo fosse gigantesco, fosse pequenininho, eu lia um capítulo por dia. E às vezes eu lia esse capítulo quase durante a semana toda, o mesmo capítulo. E eu lembro que da leitura desse único capítulo, eu pegava um único versículo para remoer durante o meu dia. Então eu pegava, vamos supor que eu lia Salmo 1, lia inteiro lá o Salmo 1, mas eu pegava só o versículo 2, por exemplo, que foi o versículo que normalmente era o versículo que mais, assim, atingia o meu coração, sabe? Que mais mexia comigo. E eu pegava aquele versículo e eu falava ele ali umas 3 vezes antes de sair da cama, né? Assim, querendo que ele fosse verdade mesmo na minha vida, sabe? Querendo que ele como se ele fosse o meu maná daquele dia, que ele ia me alimentar para que eu pudesse seguir no meu dia. E eu lembro que quando durante o meu dia eu sentia que aquele maná tava acabando, as energias que ele tinha me dado, eu me lembrava daquele versículo de novo, ou eu abria a Bíblia de novo, seja no celular, seja se eu tivesse em casa a Bíblia física. E eu me concentrava naquele versículo de novo e falava aquele versículo de novo. Quantas vezes que eu não falei esse versículo chorando, porque eu não estava conseguindo acreditar nele, mas eu queria acreditar, então eu profetizava ele sobre mim de novo. Quantas vezes eu... Não é que eu me obriguei a acreditar na palavra de Deus, mas é que eu sabia que aquilo era o meu remédio para aquela estação, que aquilo ia me tirar daquilo naquele momento. Então eu precisava daquilo. Sabe aquele remédio amargo, ruim, que você toma fazendo careta, mas você toma porque você sabe que você precisa tomar ele por um período para que você realmente seja curado da sua doença, para que você realmente seja livre daquela dor que você está sentindo? Era a mesma coisa que eu fazia com o versículo, com a palavra de Deus. Era uma coisa amarga que às vezes eu falava sem acreditar, sem estar vendo, sem estar vivendo, morrendo de dor no meu pé, morrendo de espasmo, chorando de desespero. Mas eu falava aquele versículo porque eu sabia que eu precisava alimentar a minha mente com aquilo que vinha de Deus para mim, com as verdades do Senhor para mim. Então, muitas vezes a gente não tem essa prática, né, de nos alimentar com a verdade, porque pra gente às vezes não faz sentido, mas não faz sentido eu falar que Deus me ama, eu não tô sentindo que Deus me ama, mas não faz sentido eu falar que Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus da provisão, se eu tô passando por necessidade financeira absurda, se eu tô cheia de dívida, se eu tô com uma doença que há anos eu não sou curada, eu não sou liberta.
pro nosso racional não faz sentido. Mas muitas vezes você se alimentar da palavra de Deus e profetizar essas verdades do Senhor sobre a sua vida e começar dia após dia a acreditar nisso sobre a sua vida, muitas vezes essa vai ser a chave que vai destravar o seu destino na questão de mudança da sua vida, sabe? Muitas vezes é isso que vai destravar o fluir de Deus em você, o agir de Deus em você, né? Então, a pessoa tá ministrando aqui junto comigo, gente, não dá. Ou ele fala, né? Então, pense sobre isso. Muitas vezes na sua vida, algumas coisas estão travadas porque você ainda não teve as atitudes corretas para destravar isso na sua vida, sabe? Eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Deus é Deus soberano sobre todas as coisas, assim como Ele é soberano sobre nós também. Mas Ele é um Deus que não dá nem para explicar com palavras. Ele é um Deus de tanto amor, Ele é um Deus de tanto... que nos respeita tanto. Isso é até estranho de falar, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso, nós somos meras criaturas dele, seres mortais, mas Ele nos respeita tanto como filhos amados, como criação amada, que Ele só vai agir nas nossas vidas quando nós nos entregarmos verdadeiramente, quando nós falarmos: Pai, eu estou aqui nas Tuas mãos, faz o que o Senhor quiser. Enquanto eu estiver no controle da minha vida, enquanto eu estiver lutando contra isso, enquanto eu estiver pegando pra mim coisas que não vêm dele, como que ele vai agir na minha vida? Como que eu vou dar legalidade pra ele agir na minha vida? Então, mesmo que você esteja aí, assim, às vezes num buraco sem saída, às vezes sem esperança nenhuma, sabe? Às vezes sem ânimo nenhum pra fazer tudo isso que eu tô falando, pra ir atrás de tudo isso que eu tô falando, faça do mesmo jeito. Se posicione de uma forma diferente para que as coisas aconteçam diferente na sua vida. Se eu continuasse me posicionando, alimentando os meus pensamentos negativos, achando que estava todo mundo errado mesmo e eu era a única certa e as pessoas precisavam perceber isso, e enquanto elas não percebessem isso, eu também não ia mudar, eu também ia continuar naquela negatividade que eu estava vivendo, meu Deus, só Deus sabe onde eu estaria hoje. Então, muitas vezes é dolorido sim você tomar as rédeas da sua vida, mas é extremamente necessário para que você saia da situação que você está e melhore, e progrida, e avance, e, sabe, saia desse deserto, igual o povo de Israel no deserto, porque murmurava, porque reclamava, porque não conseguia ver o agir de Deus, a provisão de Deus sobre a vida deles, porque não conseguia ter fé de que o futuro, se Deus estava falando que era um futuro de vitória e de conquista, mesmo numa terra de gigantes, é assim que ia ser. Então a gente precisa sair desse, sabe? Se a sua fé até hoje te levou só até aqui, você tá até aqui há muito tempo, tá na hora de você dar mais passo de risco e fé, tá na hora de você botar os seus pensamentos para pensar mais nas coisas que são do alto, tá na hora de você se permitir acreditar mais nas coisas sobrenaturais, tá na hora de você se permitir profetizar as coisas grandiosas que talvez o seu cérebro não acredita, mas que a sua alma quer viver, que a sua alma anseia viver. Então, mude os seus pensamentos, cuide dos seus pensamentos, cultive bons pensamentos e mate no ninho pensamentos ruins, pensamentos que não são verdadeiros, pensamentos que não são do Senhor para você. Fez sentido, gente? Fez sentido essa live? Glórias a Jesus. Só tirei o selinho. Amém? Vamos orar então? Amanhã é o nosso último dia juntos aqui de live, é o nosso último dia de aprendizado aqui com esse meu testemunho, mas que eu creio que não é meu, porque a palavra de Deus fala que com o consolo que nós somos consolados por Deus, nós vamos consolar os outros, né? Então, na verdade, nós somos consolados para consolar. Então, tudo que eu passei, eu aprendi para ensinar, né? E para continuar aprendendo e continuar crescendo, porque eu acredito naquilo que até o Pablo fala, né? Quem ensina, aprende 2 vezes. Então, eu sou prova vivíssima disso nessa semana. Que tudo isso que eu tô passando pra vocês, eu reaprendi tudo de novo. Eu vivi isso de novo na minha vida durante essas lives. E amanhã é a nossa última live nesse sentido. A não ser que Deus me mande continuar alguma coisa, né? Nesse sentido. Então, chame pra amanhã alguém. Chame pra amanhã um amigo especial, um amigo que você queira ver, sabe? Liberto talvez de alguma prisão que ele está vivendo, de depressão, de ansiedade, de crises. Chame pra live de amanhã às 6 horas, ou envie também essa live, né, de hoje, que vai ficar salva aí no Instagram,
Envie para essa pessoa, porque pode ser que ela seja abençoada. E o meu único e exclusivo intuito fazendo essas lives é isso. De alguma forma abençoar alguém, de alguma forma servir as pessoas, de alguma forma ser uma luz, sabe? Ser usada por Deus para refletir a luz e talvez tirar você de um buraco que você está vivendo há muito tempo e que você ainda não percebeu como sair, né? Então envie para as pessoas, envie, seja você bênção também. Às vezes você não tá fazendo lives como eu tô fazendo, às vezes você não desenvolveu isso ainda, ou não gosta disso, ou não, Deus não tem isso para sua vida. Mas você pode ser alguém que vai enviar isso para outra pessoa. Você pode ser alguém que não vai reter isso para você, porque se você foi abençoado com essa live aqui, ou com o que Deus falou para sua vida através dessa live, por que você vai guardar isso para você? Espalhe isso, espalhe essas sementes. E você vai ver que isso também pode gerar frutos para sua vida, né? Pode abençoar tanto a vida de alguém que, meu Deus, você vai ser luz também na vida dessa pessoa. Amém? Vou orar então. Senhor, nós louvamos ao Senhor e te agradecemos por esse momento. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala tanto, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus... Nossa, não tem nem como a gente descrever, como eu falei aqui na live, Deus, quem o Senhor é. O Senhor é único, o Senhor é especial, o Senhor é soberano, o Senhor é perfeito, o Senhor é amor. Obrigada, Deus. E eu te peço que o Senhor nos ajude a combater os maus pensamentos. Pai, nos ajude a combater os enganos do inimigo na nossa mente, as mentiras de Satanás. Nos ajude a combater os pensamentos negativos, os pensamentos de ansiedade, de preocupação, de desespero, de depressão. Deus, nos ajude a combater os pensamentos mentirosos com toda a verdade do Senhor, Deus. Com a palavra do Senhor que nos liberta, que nos alimenta, que nos dá ânimo, que nos fortalece. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, todas as armas necessárias nós já temos em Ti. Nós já temos na Sua palavra, Deus, e nos ensina a usar. Nos ensina a usar com ousadia, com fé, em nome de Jesus, para que a gente possa realmente ser livre, Deus, de todo e qualquer amarra do inimigo, de todo e qualquer laço do passarinheiro, de todo e qualquer pensamento perturbador, sentimento perturbador sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, nos dê um dia maravilhoso, intenso e precioso com o Senhor, Pai. Um dia de sobrenatural, um dia de vitória, um dia de vitória sobre nós mesmos, um dia de vitória sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, Pai. Que possamos chegar no final desse dia e louvar ao Senhor pelos grandes feitos do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, meu povo? Deixa eu tirar um print. Ops. E, glória a Deus, amanhã tem mais, então, a última live nossa da semana. Eu espero vocês, tá bom? E espero que vocês possam compartilhar essa live e também comentar na live. Obrigado por quem comentou ontem. Comenta embaixo da live que eu vou postar, porque isso também faz com que o Instagram entregue para mais pessoas. E talvez possa abençoar mais pessoas de alguma forma, tá bom? Um beijo!